Olá. Nós vamos falar um pouquinho sobre a comunicação dos pares, né, desenvolvimento cognitivo, é, na perspectiva de Levi Vygotsky, né, psiquiatra russo. Eu vou me apresentar primeiro. Meu nome é Francisco Bruno Gonçalves de Arruda, eu sou especialista em educação básica da Rede Estadual de Minas Gerais. Aqui em Minas é chamado especialista, em alguns lugares vão chamar de supervisor pedagógico, coordenador pedagógico. É uma escola de ensino médio, então a gente atende alunos de ensino médio. E eu sou professor dos anos iniciais do ensino do fundamental também, no segundo ano, na escola Matheus Tavares, da rede municipal. Ambas escolas ficam na cidade de Varginha, né? Em Minas Gerais. Então eu sou supervisor num período e no outro período eu sou professor, alfabetizador e trabalho com segundo ano dos anos iniciais. Vamos falar um pouquinho sobre esse pensamento de Levi Vygotsky, que ele entende que é conversando que se aprende. A gente utiliza aí a ideia de conversando que se entende, e é mais ou menos essa ideia mesmo. Então, a criança ela vai aprender na medida que está com seus pares, né? À medida que ele vai conversando com o outro, que ele vai se desenvolvendo. Então, a aprendizagem ela é algo social, né? Ela acontece em meio à sociedade, meio ao diálogo e à conversa. Quem é então Vygotsky? Ele é russo, né? Ele é psicólogo belorrusso da União Soviética. Ele realizou diversas pesquisas na área de desenvolvimento da aprendizagem e o papel preponderante das relações sociais nesse processo, o que originou uma corrente de pensamento denominado socioconstrutivismo. Que a ideia é que é o seguinte: o conhecimento e a aprendizagem ela vai acontecer no meio da interação social. É um colega, é um aluno ensinando o outro, né? E o professor então seria esse mediador, né? Ele rompe um pouco com a ideia de que o professor ele é o dono do conhecimento, ele que propõe o conhecimento e passa então para uma visão em que ele vai ser mais mediador dessas relações, e o conhecimento vai se construindo à medida que ele vai criando suas experiências sociais. Né? Em tempo de disseminação e adoção de propostas de educação inclusiva, segundo Evans, 94, as ideias de Vygotsky têm fornecido uma base para problematizar os aspectos relativos ao ensino e à prática da educação especial, sobretudo no que se refere à elaboração de currículos, habilidades, estratégias pedagógicas no contexto escola regular. Então, quando a gente vem com a nova perspectiva de colocar esse indivíduo com algum que vai chamar de déficit, né, alguma deficiência na escola, seja ela física, seja ela motora, seja ela cognitiva, seja ela psicológica, então você tem vários transtornos aí, você vai precisar das relações sociais, né? E o currículo tem que trazer também esse momento de interações sociais. Então ele muda aquela visão de o professor, ele é o detentor que vai passar para todo mundo o que teve a aprender, e todo mundo aprende da mesma maneira, o mesmo conteúdo da mesma forma e da mesma quantidade. E aí vem as notas, né? Vamos quantificar essa aprendizagem aí, a mesma quantidade, e você começa a pensar num conhecimento mais construído, mais de relação. E aí você tem as ideias, né, dos planos de desenvolvimento individualizados, aqui eminente chama de PDI, né? O que é isso? É uma maneira em que você entende o que o aluno precisa aprender, que ele vai aprender em muitas das relações sociais. Por isso é importante estar na escola, que é um recorte dessa sociedade. A escola ela está inconclusa na sociedade, ela faz parte da sociedade, ela é um recorte dessa diversidade. E quanto mais a diversidade acontecer, mais fácil o aluno vai conseguir se desenvolver. Né? As zonas de desenvolvimento proximal, ela que traz para o Vygotsky, ela é importantíssima, ela tem uma visão muito grande, muito importante, porque ele vai falar o seguinte, que às vezes o colega do lado
que está próximo e sabe alguns elementos e ele sabe outros, e é na interação entre um e outro que eles vão conseguir se complementar. Então, por exemplo, um aluno que senta próximo um do outro, que já conhece alguns números e o outro já conhece algumas letras, e aí um vai colocando essas hipóteses, vai fechando. Na alfabetização, isso acontece muito. Um aluno já tem a consciência fonológica de alguns fonemas, o outro já tem uma consciência silábica, e um acaba levando a discussão do que sabe e do que não sabe, vai contrapondo e vão descobrindo novas maneiras de ler e escrever, por exemplo, né? E isso vai acontecer com um aluno com deficiência também, porque ele tem as suas deficiências, mas à medida que ele vai vendo como outros conseguem superar algumas barreiras, ele vai criando as suas próprias estratégias, seja para falar, socializar, demonstrar. Então, essa interação para ele é muito rica, e isso o Vygotsky vem na sua teoria comprovando como isso é importante. Né? Esse conceito na perspectiva da inclusão, então ela acontece, como eu falei com vocês, ela vai acontecer justamente nisso, na medida que o aluno esse jovem vai se desenvolvendo e vai interagindo socialmente, ele vai ter que criar situações para poder se comunicar, para poder falar, para poder comer, para poder mostrar os seus desejos, para poder ler, escrever e para se comparar. Então ele vai criando estratégias próprias. Às vezes as estratégias não são pré-definidas pela gente e ele vai conseguindo achar alguma maneira. E isso acontece, às vezes, na interação com o colega, um ajudando o outro, e às vezes com o próprio professor também. Mas nessa interação com os pares, com pessoas próximas a ele, um vai colocando. E é importante salientar que o ideal é que às vezes esses agrupamentos sejam de maneiras diferenciadas, ora com um que sabe muito mais, com o que sabe menos, ora o que já tem tão próximo um do outro. Então depende das propostas, e aí o professor ele vai agir como um cara que vai mediar essas propostas, né? Então, e a gente conclui aqui, né, as nossas apresentações, que vai falar um pouco sobre essa necessidade de interação, e o Vygotsky vem colocar sobre isso, né? Aqui eu sei que não cabe, mas eu acho que é interessante citar essa questão também do próprio Piaget, que apesar dos dois não se ter se conversado, mas Piaget vai falar do conhecimento em espiral, né, que vai aumentando. E é nesse conhecimento espiral que a zona de desenvolvimento proximal vai colocando, porque você vai colocando colegas próximos que vai desenvolvendo. Então é mais ou menos, acho que isso que a gente tem de uma maneira geral. O vídeo ele é curto e eu poderia me estender durante muito mais tempo, então eu tenho que tomar cuidado para não ser muito prolixo e não invadir o tempo. Mas a ideia do desenvolvimento proximal, ela entra na educação inclusiva justamente nessa necessidade e reforça principalmente a necessidade do aluno com deficiência estar dentro de sala de aula. É uma comprovação científica, empírica, que deve estar lá dentro para o seu desenvolvimento e, por que não dizer, do próprio desenvolvimento social como um todo, porque a sociedade vai saber também aprender com este menino como se comunicar, como se postar e como se falar. Tá bom? Um abraço para todo mundo.